E já chamamos a atenção em edições anteriores para alguns dos perigos que podem nascer precisamente da utilização da internet por crianças e jovens. O desconhecimento, aliado à tendência da descoberta e até a fácil manipulação nas redes sociais e no mundo virtual, implica que, de facto, os pais tenham que estar atentos à utilização que os filhos fazem das novas tecnologias. Através do controle parental é um desses meios eficazes, consegue-se monitorizar precisamente a navegação, restringir conteúdos impróprios, bloquear sites com potenciais ameaças ou até limitar o tempo de utilização dessas mesmas novas tecnologias. E é sobre esta temática que lhe falamos esta semana, e para nos falar do controlo parental é nosso convidado, José Freire, embaixador da Seguranet nos Açores. Muito boa tarde, José Freire. Bem-vindo ao Açores hoje novamente para continuarmos esta reflexão sobre como é que podemos tornar, de facto, a internet mais segura, e hoje vem falar-nos do controle parental, minimizar o risco. Passa também pelo acesso a esses controlos das novas tecnologias. Essa é uma das preocupações mais prementes dos pais hoje em dia? Eu não sei se é uma preocupação, mas que é necessário que se torne uma preocupação. Porque nós, no âmbito do trabalho que fazemos na Seguranet, temos disponibilizado sessões de sensibilização para pais encarregados de educação e, infelizmente, em alguns locais, a participação dos pais é muito pouca. E nós notamos, pelo tempo que os efetivamente e pelo feedback que temos dos alunos, que eles passam muitas horas sem qualquer tipo de controle. Isto é, mais do que falar de controle, podemos falar de mediação parental, que eu acho que é mais amplo e penso que é mais ilustrativo daquilo que os pais devem fazer. Devem ser mediadores e não controladores. Isso passa essencialmente por duas coisas. Primeiro, por conversarem com os filhos sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, as oportunidades da internet. O que é de bom, não é? Porque a internet tem muita coisa boa, não é? Nós aqui, nesta pequena rúbrica, muitas vezes falamos da parte menos boa da internet. Mas a internet tem muitas potencialidades, tem muitas oportunidades, e é o que eu costumo dizer quando vou fazer sensibilizações junto dos alunos. Cerca de 99% deles, daqui a 9, 10 anos, quando forem trabalhar, irão ter uma profissão ligada à internet. Quase de certeza. Ou direta ou indiretamente. Irão precisar. Nós notamos que, efetivamente, essa mediação parental muitas vezes não acontece. Ou seja, falha desde logo essa comunicação dos pais com os filhos. Falha. Sobre aquilo que é bom à partida, nós facilmente conseguimos chegar lá, mas, sobretudo, onde é que estão os perigos, onde é que mora o receio, as ameaças? As ameaças muitas vezes nós notamos que, para além dos alunos os jovens não terem consciência dessas ameaças, muitas vezes não têm a quem a recorrer em caso de problemas. E nós também temos esse feedback das sensibilizações que fazemos. Quase todos os jovens, às vezes de idades até muito mais, não muito avançadas, já tiveram problemas relacionados com a internet. E muitas vezes não têm com quem conversar. E isso é muito grave. Eles não terem, porque essa relação, essa mediação com os pais não há feita, não têm essa vontade. Não sentem essa abertura. Por isso, nós muitas vezes... também tem risco, às vezes tem receio também das represálias. Isso, por isso nós fazemos sempre a divulgação da linha Internet Segura, que é uma linha que eles podem sempre recorrer em caso de problemas, que é o 821 90 90, que está disponível está aberta cerca de 12, 13 horas por dia, e onde há um conjunto de pessoas que o poderão ajudar e poderão dar conselhos sobre alguma das questões. Mas o trabalho dos pais é importantíssimo, independentemente... Sim, não podemos desligar aqui a presença dos pais, dos encarregados de educação. E quando falamos deste universo do controle ou dos mediadores de controle parental, estamos a falar concretamente do quê? É softwares, são aplicações? Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de software, e agora aqui uma pequena brincadeira, e de hardware. O hardware serão os pais, não é? Nós temos que falar de mediação parental em estratégias ativas, que são muito importantes, que é a supervisão, o acompanhamento e a orientação. É importante que os pais façam esse papel. Não é colocando ou criando nos quartos dos filhos e colocando toda uma panóplia de materiais, de multimédia, desde consolas, computadores e outros materiais, e não ter qualquer supervisão sobre aquilo que eles fazem,
ou o tempo que passam nesses dispositivos é errado e a longo prazo tem consequências. Terá efeitos catastróficos. Tem efeitos catastróficos. E nós temos exemplos, milhares de exemplos de situações em que realmente o que faltou ali foi efetivamente um acompanhamento, uma supervisão. Não há supervisão. Não se pode. Os pais têm que saber as redes sociais que os filhos têm que saber os que jogos é que eles jogam, têm que saber, e isto é uma questão que poderemos depois falar noutra questão, têm que saber que influencers eles seguem, não é? seguem. Que pesquisas por vezes até fazem também. Precisamente, porque os influencers hoje em dia acabam por ter um papel muito importante na maneira como os jovens veem o mundo e o sentem e depois como o vivem, e hoje em dia os influencers estão em todo lado, quer dizer... E facilmente manipulam. E facilmente manipulam, porque muitos desses influencers, depois por trás têm marcas que os apoiam, têm empresas e muitas vezes têm comportamentos, não vamos falar nisto agora, mas têm comportamentos que alguns até de risco, não é? Há influencers com um papel bastante ativo e positivo, mas também há outros que acabam por ter um papel não tão positivo e às vezes põe em perigo até os jovens. E quando falamos dessas aplicações de controle parental, é assim que elas são designadas neste meio, quais são as ferramentas que nos traz? Ou seja, conseguimos limitar o tempo de utilização, bloquear sites com ameaças, o que é que nos permite? Eu acho que o importante, antes das aplicações, já iremos falar nelas, é os pais porem limites no uso da internet. Dizerem, vocês hoje vão estar no tablet ou na consola 1 hora, ou vão estar 2 horas, ou no fim de semana vão estar mais tempo. Isso é muito importante, haver essa questão do limite. Depois é muito importante usar as ferramentas também de grande parte dos aplicativos e do hardware existente em muitos equipamentos. Por exemplo, a PlayStation 4 e 5 têm restrições, quer dizer, de utilização. Os pais podem colocar um PIN, podem determinar que o aluno só joga 1 hora e ao fim disso ela termina. Os controles parentais têm que ser ativados não só em consolas, mas também... Vamos ver, por exemplo, as Smart TVs. Hoje em dia, todas elas dão acesso a um conjunto de aplicações. E até os canais de streaming que conseguem ter códigos e até limitá-los, por exemplo, a conteúdos específicos para as idades das crianças. Precisamente, mas muitas vezes essas restrições não estão ativas. Quer os telemóveis são entregues e a utilização é livre, não há qualquer tipo de restrição. Quer os canais de streaming, quer os jogos, quer outras... Existem ferramentas nas aplicações, quer nas redes sociais. As redes sociais também têm essas ferramentas. Não as divulgam muito, mas elas existem porque, entre aspas, foram obrigados a colocá-las. Que é possível bloquear determinados conteúdos. É preciso bloquear determinados conteúdos e tempos que eles estão nas redes sociais. Claro que as redes sociais não são elas que vão divulgar isso, embora essas ferramentas estejam lá. E também passa um pouco também pelos pais procurar esse tipo de informação. No site da Internet Segura há um separador para pais, que existem lá um conjunto de orientações que podem ler e podem seguir. Há uma série de guiões. E estão alguns dessas aplicações que podemos utilizar? Sim, e nós criamos também um site mais prático, que é um site que é www.pais.ml, onde tem um conjunto de informações mais práticas, baseadas em artigos. Por exemplo, o pai quer saber como colocar um PIN na PlayStation. Está lá um pequeno... Uma espécie de tutoriais. Uma espécie de pequenos tutoriais, isto é, que ajude, mais visual, que ajude, alguns até têm vídeos, que ajude os pais a... Ou seja, a informação existe para se conseguir fazer. A informação existe. Ela muitas vezes também não está compilada e acessível. E também temos que ver, muitos pais também não estão conscientes desta problemática, não é? E também muitas vezes não têm tempo, quer dizer... Não... Mas para isso também existem estas ferramentas que podem ajudar a minimizar. Existem depois. Há algumas ferramentas, eu posso referir aqui algumas, umas gratuitas, outras pagas. Aquelas que nós temos verificado que os alunos usam mais é o Family Link.
É das mais conhecidas. É das mais conhecidas e é uma ferramenta prática, mas existem outras, como o Custódio, o Kaspersky Safe Kids e o Kids Place. São ferramentas que basicamente fazem o mesmo, restringem, controlam e informam o pai ou encarregado de educação daquilo que o seu filho, ou seu educando, anda a ver. E pode restringir, não é? Passa a saber o tempo de ecrã que ele faz, passa a saber que sites é que ele visita, quanto tempo está nas redes sociais e pode bloquear. A qualquer altura pode bloquear. Ele diz, o teu telemóvel é bloqueado às 8 horas. Já não consegue utilizá-lo mais. Já não consegue utilizá-lo mais. O José Ferreira também nos enviou aqui uma imagem interessante, precisamente nessa negociação entre pais e filhos, em que é possível, para além destas ferramentas que estamos a dizer, negociar em casa de uma forma pacífica. Isso mesmo. A ideia é interessante. Foi um pai que desenvolveu essa ideia, em que ele criou cartões de tempo, tipo passos de jogo, como existem no Fortnite e em outros, Roblox e não só, em que o filho teria que ganhava tempo na consola, no tablet, no computador, no YouTube, no streaming, desde que cumprisse determinadas regras. Tarefas. Isso. Ou até escolares. E eu acho que o que o pai fez, o que esse encarregado de educação fez, foi muito interessante. Ele gamificou um pouco as atividades que o seu educando tinha na internet. Eu achei isso uma ideia muito, muito interessante e partilho aqui. Existem várias, não é? Mas todas estas medidas que nós falámos aqui passam muito pela supervisão e pela conversa com os pais terem aqui o papel ativo. É assim, não se pode proibir, isto é muito importante. Não vale a pena dizer tu não tens acesso à internet, tu não jogas, porque os jovens hoje em dia eles conseguem contornar essas proibições. E a proibição não é o caminho ideal, mas neste caso fazer com que a internet seja segura para os nossos filhos, já percebemos, também está nas nossas mãos enquanto pais. Muito obrigada, José Ferreira, pela sua colaboração, por tudo aquilo que partilha connosco no Açores hoje. Até uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigada.